Eu quero começar manifestando a minha grande alegria de poder falar aqui no auditório da Sociedade Teosófica. Isso porque eu tenho assim, o maior respeito pelo trabalho teosófico, que é uma sociedade de livres pensadores, voltada para o estudo filosófico, científico, artístico, religioso, mas que não tem dogmas, não tem gurus próprios, não tem mestres próprios. Ela tem abertura para que todos estudem. Não existe autoridade espiritual dentro da Sociedade Teosófica. Nem a presidente mundial, nem seus fundadores, nem nenhum das figuras mais excelsas que tenham pertencido ou que pertençam à Sociedade Teosófica. Essa palavra excelsa é por conta daqueles que dão valores a eles pelo que eles têm buscado ensinar. Mas a sociedade é uma sociedade horizontal. É uma sociedade em que as pessoas se encontram num pé de igualdade para que juntos possam pesquisar, estudar e analisar a construção de um mundo de fraternidade, porque a sua coluna básica é a fraternidade universal, alicerçada na liberdade de pensamento. O tema que eu escolhi para falar no dia de hoje, o mundo que sonhamos, é um tema de uma certa forma bastante bonito, bastante poético e de uma certa forma bastante complexo e difícil, porque falar num mundo lindo é fácil, mas não basta falar no mundo lindo. Se nós não fizermos e não buscarmos juntos indicativos de como construir esse mundo melhor para todos nós, para toda a humanidade, mais fraterno, mais solidário, nós estaríamos apenas falando palavras bonitas, palavras poéticas e, de uma certa forma, ilusórias. Mas aqui, quando me proponho a falar sobre o mundo que sonhamos, eu estou querendo que juntos nós possamos pesquisar, analisar e encontrar caminhos razoavelmente seguros para construir um mundo melhor. Eu, no dia de hoje, comecei a minha manhã lendo o jornal. Aí eu peguei o jornal de hoje, contrabando com ajuda diplomática, preço de remédios vai aumentar, confronto entre tráfico e exército fere até bebê. Ai, meu Deus, deixa eu mudar de página. Crimes hediondos, adversários acompanham o referendo, licitação suspeita com o PCC, que é o que ele comanda, clima de guerra, madrugada de medo na Zona Sul, Maria do Pó foge do presídio. Não, esse caderno está muito ruim, vamos para o outro caderno. Contrabando nas embaixadas, presos os dirigentes e pessoas das embaixadas, já algemados, enfiados dentro do camburão, uma mera pesquisa. Previsão de novas prisões, cerco policial na Asa Norte, jardineiro morre na ponte JK, batida na Sudoeste, a viagem é cara e muito insegura, falando das viagens de ônibus em que há assaltos nas viagens de ônibus. Caso Graziella, crime hediondo, aborto sem consentimento da família, reforço para a área de conflito do sem terra, tumulto na Boca do Caixa, 3.500 mulheres na luta contra a violência. Está complicado, né? Esse é o mundo que nós temos. Eu acho que é muito importante que a gente perceba dois aspectos fundamentais. Um, de que é o mundo que nós temos, mas outro, que é o mundo também ressaltado pela mídia. A mídia também poderia ter publicado nas suas edições as coisas lindas e maravilhosas que são feitas por tantas entidades, por tantas organizações, por tantas pessoas, organizações religiosas, ONGs,
organizações governamentais, cada uma delas que nós fomos pesquisar, seja um SEBRAE, um CONFEA, seja um SESC, sejam entidades mais religiosas, como uma Brahma Kumaris, entidades mais amplas, de uma visão ampla, assim, tipo Unipaz e a própria União Planetária. Tem tanta gente fazendo coisa boa e, no entanto, a gente não vê o realce das coisas boas que estão sendo feitas. Isso nos leva, primeiro, a uma posição equivocada de imaginarmos que o mundo está perdido e de que não tem jeito. E, segundo, nos leva a uma posição até de medo, de insegurança e até de desequilíbrio. Porque eu estou lendo o jornal de hoje, mas o de ontem foi igual, o de anteontem também, o traz-anteontem, e será o de amanhã, e o depois, e o depois. Então, nós temos que pensar como é que seria um mundo ideal. Existem problemas no mundo? Sim. Problemas gravíssimos, problemas gigantescos. Eu chego a pensar que quando estiver lá no ano 3000, sobrevivendo à sociedade, e os homens vão fazer uma análise do século XX, do século XXI, aí então pegar os livros para estudar, né? E a história, e conclusão, relatório final, eram bárbaros. Esses bárbaros somos nós. Nós vamos ser classificados de bárbaros da mesma forma que nós classificamos, de uma certa forma, de bárbaros aqueles anos de escravidão do país, aqueles séculos de escravidão no nosso país e no mundo, aqueles séculos de lutas religiosas, tipo Guerras Santas, a Inquisição, tantas coisas bárbaras que o mundo tem vivido e que nós, no mundo de hoje, vivemos também. Nós vivemos no mundo de hoje também problemas sérios. É pena que a mídia ajuda, de uma certa forma, a realçar o lado negro e não realçar o lado de luz. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve perceber que existe efetivamente um lado que precisa ser corrigido da humanidade e existe um lado luz da humanidade que precisa ser fortalecido. É preciso que a gente tenha essa visão. Então, quando nós vamos falar sobre um tema como esse de mundo que sonhamos, eu recentemente fiz uma palestra que não tinha esse título, mas tinha algumas das coordenadas daquilo que eu vou falar hoje. E ao final da palestra, duas pessoas me interpelaram. Olha, nós viemos aqui ouvir coisas concretas e não utopias. E eu saí para pensar, meu Deus, será que eu falei de utopias? Será que hoje eu vou falar de utopias? Eu estou muito convencido de que os utópicos têm um papel especial dentro da história da humanidade. Só aqueles que sonharam com a abolição dos escravos foram capazes de, com séculos de luta, conseguir a abolição dos escravos. Só aqueles que sonharam com as mulheres respeitadas dentro da sociedade, como tem ocorrido de uma forma mais expressiva, não total, mas mais expressiva nos dias de hoje, é que foi possível essa transformação. Aqueles que sonham com um mundo melhor, certamente eles encontram dificuldades muito grandes. Mas se nós não tivermos estes que sonham com um mundo melhor, certamente nós não teremos um mundo melhor. No trabalho que nós fazemos lá na União Planetária, outro dia eu entrevistei uma senhora, uma belíssima senhora, uma pessoa extraordinária, que faz um trabalho de caridade. Tem uma escola, não é aqui em Brasília, e que atende centenas de pessoas pobres, de uma favela próxima da escola. Essas crianças são atendidas. Na apresentação dela, na entrevista dela, ela disse o seguinte: olha, nós temos ajudado centenas de crianças ao longo destes 20 anos que existe a nossa escola.
nós atendemos especialmente 2 ou 3 favelas que estão próximas da escola. Agora, o que mais me surpreende, diz ela, é que há 20 anos atrás eram 3, 4 favelas, e hoje são 126 favelas. Então, isso me faz parar e pensar, já que nós estamos sonhando com um mundo novo, no rumo que as coisas estão tomando. E aqui eu vou lembrar uma historinha que me contaram outro dia e que eu achei muito significativa. Dizem que 2 amigos estavam na beira de um rio e estavam ali muito bem, conversando. De repente, viram uma criança sendo arrastada pela correnteza. E imediatamente eles se jogaram na água e foram salvar a criança. E voltaram muito eufóricos de salvar a criança, ainda naquela euforia de salvar a criança, quando perceberam que havia uma segunda. E imediatamente também se lançaram na água, foram buscar a segunda. Mas quando chegaram com a segunda, viram que tinha uma terceira, tinha uma quarta, se lançaram de novo, até que um deles disse: não, peraí, eu vou subir rio acima. Disse: mas como? Você vai me deixar sozinho, salvando as crianças? Disse: não, eu vou ver quem é que está jogando as crianças no rio. Na verdade, é uma historinha que faz a gente pensar que nós realmente precisamos ter um trabalho, uma atuação para o atendimento assistencial, mas precisamos de uma transformação que não haja necessidade de atendimento assistencial. Nós precisamos ter uma organização social, espiritual. Vejam bem, eu estou falando de organização social, mas estou juntando essa organização social com um termo espiritual. Porque não é uma organização social como a que nós temos, voltada apenas para os interesses individuais, econômicos, do liberalismo, do salve-se quem puder, mas uma organização social voltada verdadeiramente para a coletividade. Então, é preciso a gente perceber que o mundo precisa de espiritualidade. E quando falamos em espiritualidade, nós não estamos falando bem especificamente em religiosidade. Pode ser uma espiritualidade ancorada em uma religião, pode ser uma espiritualidade sem estar ancorada em religião nenhuma, apenas o sentido humanitário, o sentido da solidariedade humana, o sentido de que, em primeiro lugar, nós temos que colocar o ser humano, o planeta Terra, a natureza. Nós temos que ter um sentido humanitário de vida, de seres humanos, e não de seres que apenas usam a vida em interesses próprios e pessoais, sem perceber sequer, inclusive, que essa vida é extremamente transitória, extremamente passageira. Muito rapidamente, todos nós já deixamos de existir materialmente, deixamos de existir neste mundo e ficamos correndo a vida inteira através de coisas ilusórias, como o dinheiro, como o conforto em si material e como o prestígio ou qualquer coisa deste sentido. Então, nós vemos que nós vivemos num mundo com valores muito equivocados. E com esses valores equivocados, nós temos uma sociedade equivocada. O que define a sociedade exatamente como ela é, são os seus valores coletivos. Os valores coletivos de uma sociedade indicam o que a sociedade é. Se uma sociedade, ela, no seu valor coletivo, exemplificativamente, e até já mencionamos, ela acha que o nosso irmão negro, africano, deve ser um escravo para trabalhar para os brancos, esse valor coletivo é o que vai estar presente na sociedade. E neste valor coletivo nós vamos ter o Estado, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, com o poder de polícia, com todos os poderes, apoiando uma coisa hedionda, uma coisa monstruosa, como é a escravidão. Então, os valores coletivos, aquilo que é aceito pela coletividade, eles definem o que a coletividade vai ser, o que ela é. E aí, então,
nós precisamos perceber quais os valores coletivos equivocados da nossa geração, dos nossos séculos, para que nós não sejamos realmente classificados de bárbaros nos séculos futuros. E como é que nós podemos alterar isso, se existe possibilidade de alterar, ou se não existe possibilidade de alterar? Eu acho que a gente pode viver assim, não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz o mundo, não tenho nada a ver com essas coisas, ou pode viver sentindo que o mundo é o que nós somos e que nós é que vamos definir o mundo como deve ser e que nós podemos nos acomodar ou podemos não nos acomodar. Nós podemos estar numa postura de que não tem jeito ou podemos estar numa postura de tentar encontrar as pedras do caminho, tentar encontrar o caminho. E o que eu vou tentar aqui conversar com vocês hoje é de verificar a viabilidade, ver se existe caminho e se existe alguma coisa que pode ser feito. Eu penso que o primeiro problema que nós encontramos para transformar esse mundo e fazer esse mundo com paradigmas mais elevados é a descrença. A descrença, se nós não acreditamos que podemos fazer, ninguém faz aquilo que não acredita. É preciso que a gente tenha fé na própria raça humana, no próprio ser humano, na inteligência humana, para a gente construir um mundo que seja um mundo válido para todos nós, um mundo que possamos sonhar, um mundo que nós não vamos mais ter jornais com essas notícias como essas que eu mostrei hoje, mas pelo contrário, jornais que não só estão valorizando a luz, como eles não encontrarão motivos para dar notícias dessa natureza, porque essas notícias não existirão mais nessa sociedade. Essa sociedade terá um outro conteúdo, terá uma outra percepção. Mas onde é que estão as raízes do problema? Existem raízes? Existe o que fazer? Onde é que está o problema? Eu apontei a descrença como um dado importante. A gente precisa acreditar que pode fazer. É claro que esse acreditar que pode fazer, ele não pode ser um acreditar meio bobo, meio falso. Não pode ser aquilo, não, eu acredito que nós aqui vamos mudar o mundo e achar que o mundo vai ser diferente amanhã. Olha o que eu falei amanhã. Mas a gente tem que perceber que na natureza, e nós vivemos no mundo regido por leis, não estou falando das leis dos homens, estou falando das leis da vida. Nós vivemos num mundo regido por leis confiáveis. No mundo em que nós sabemos que vamos colher aquilo que plantamos e na mesma medida daquilo que plantamos. E também desde que nós tenhamos tido cuidado de tomar as providências adequadas para que aquela plantação tenha o seu resultado favorável. Neste mundo nós podemos atuar com inteligência para essa transformação. Nós temos que acreditar nisso, acreditar, ter fé. Para mim, fé é isso. É fé nas leis, fé no ser humano, fé de que nós podemos fazer essa transformação, porque essas leis são confiáveis. Não adianta nós sermos derrotistas, eu fiz tudo, não consegui nada. Sim, você fez o quê? Eu joguei muita semente por aí, não frutificou nada. Onde é que você jogou a semente? Eu joguei no asfalto, no asfalto não nasce mesmo. Mas eu joguei também numa terra ali, mas a terra estava preparada. Tinha que preparar, tinha que preparar. E você adubou a terra? Tinha que adubar, tinha que adubar. Você irrigou? Tinha que irrigar, tinha que irrigar. O mundo, ele é regido por leis sábias, não só da natureza, mas de toda a manifestação. De toda a manifestação. Se nós quisermos ir com um foguete à Lua, é extremamente difícil, extremamente complexo. Mas existem leis confiáveis, precisas, que nós podemos utilizar para chegar à Lua. E se fizermos os empreendimentos necessários para isso, nós chegaremos lá. É claro que há propostas que hoje seriam quase que impossíveis, de chegar a uma outra galáxia ou qualquer coisa parecida, até sair do sistema solar, pelo o nosso conhecimento de hoje.
Talvez a gente possa em outra dimensão, mas nas dimensões físicas nós temos que ter clareza que isso é impossível. Mas nós temos que conhecer que nós vivemos num mundo regido por leis e que essas leis são confiáveis. Se nós atuarmos corretamente, nós vamos ter o resultado correto, não tenho dúvida disso. O que nós precisamos é investigar isso. Se nós nem acreditamos que podemos construir um mundo melhor e nem pensamos em como seguir para fazer esse mundo melhor, ou nem nos aprofundamos de verificar quais os elementos para a construção deste mundo melhor, nós não vamos fazer. Da mesma forma que não vai conseguir um resultado satisfatório aquele que imagina um dia a Lua, mas não tomou providência nenhuma para isso, não juntou recursos, não juntou especialistas, não fez estudos, não tomou providência, ficou só com aquilo na cabeça, isso não vai acontecer. E se nós, ainda por cima disso, formos descrentes de que isso é possível, aí então nós não vamos ter realmente resultado. Então o que a gente precisa é se aprofundar nessa matéria. A gente estuda tanta coisa, né? Física, química, matemática, sociologia, filosofia, etc. e tal. Eu outro dia falando lá para uns engenheiros lá no Rio Grande do Sul, eu disse, olha, conheço tanta engenharia, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia financeira, engenharia política. Nós temos que ter os engenheiros da construção da paz mundial. Por quê? Existem providências para serem tomadas para construir a paz mundial. Existe caminho, mas nós temos que buscar o caminho, esse caminho não está pronto. E aqui hoje, nessa conversa nossa, eu não vou apresentar a vocês um caminho pronto. Eu vou me propor a dizer algumas ideias e, sobretudo, dizer que não existe caminho pronto. Nós temos que estudar, temos que pesquisar, temos que encontrar as raízes, porque nós encontrando as raízes dos nossos equívocos, nós vamos poder consertá-las se assim direcionarmos a nossa energia e realmente construir um mundo que sonhamos. Que seria muito simples, um mundo sem penitenciárias, um mundo sem maldades, um mundo sem guerras, um mundo sem violência, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de fraternidade, um mundo de saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental. Um mundo sem advogados, não íamos precisar de advogados. Um mundo sem assistentes sociais, porque não íamos precisar de assistentes sociais. Um mundo sem os médicos que temos aí, íamos ter médicos apenas para aquele trabalho mecânico de uma pessoa que ocorreu de quebrar um braço, uma perna e que precise de um conserto, mas não tem médico para curar a doença porque não tem doença, e não tem doença porque as pessoas vivem saudavelmente de acordo com as leis da natureza, vivem com higiene, vivem com alimentação correta, com repouso correto, com o exercício correto, e as pessoas todas morrem velhinhas saudáveis. É possível tudo isso, isso não é ilusão. Nós não vamos precisar de farmácias, nós não vamos precisar de todo esse aparato que nós temos aí, se nós tivermos uma vida com as regras adequadas, correspondentes àquilo que deve ser viver em harmonia com a vida, em harmonia com a natureza. Eu vou apenas dar algumas pistas do nosso estudo, mas eu sugeriria que cada um de nós buscasse estudar essa questão de o que fazer para que nós possamos ter um mundo novo, um mundo melhor, um mundo que sonhamos. A primeira pista, eu digo pista porque eu procurei estudar alguma coisa do assunto, eu tenho algumas ideias, mas certamente as minhas ideias nem são as melhores, nem são as últimas e nem necessariamente são certas, são apenas algumas ideias. Acho que o ponto primeiro que nós temos a ver é realmente a ignorância. A ignorância do ser humano é uma tragédia, de nós, seres humanos. Enquanto os animais, eles vivem de acordo com a natureza, não tem problemas psicológicos, talvez um animal caseiro tenha, porque ele já foi desviado das suas regras de vida. Mas enquanto os animais vivem naturalmente, saudavelmente, os animais nativos que vivem na natureza, não estou falando dos domésticos,
e não preciso nem de médicos, nem de assistência dessa ou daquela natureza. Nós temos agora a história da gripe aviária, temos a questão da vaca louca, mas tudo isso porque esses animais também são alimentados de uma forma incorreta, mantidos de uma vida absolutamente absurda, né? O tratamento que é feito com as pobres das galinhas. Uma vez eu ouvi a Rada Burnier dizer, se nós víssemos o tratamento que são dadas às galinhas, nós não comeríamos nem os ovos, porque realmente é uma coisa quase que hedionda. E aí então nós vemos que tudo isso cria esses problemas que nós temos aí. Mas então a ignorância para mim é o ponto básico. Ignorância de quê? Primeiro, de que nós vivemos num mundo regido por leis. Leis absolutas, leis confiáveis, leis que nos amparam para que nós possamos ter as atitudes mais adequadas para a criação deste mundo correto, deste mundo digno para todos nós. Segundo, de que a grande realidade da vida é a interdependência. Nós somos todos interdependentes. Nós todos fazemos parte, assim, como de uma rede, de uma grande rede, do macrocosmo ao microcosmo, a teia da vida única. Nós estamos todos interligados. E nós, por não conhecermos estas leis e a vida e a percepção da vida, nós nos consideramos seres isolados, nos consideramos seres que podemos cuidar de nós individualmente, sem perceber que esse nós é até muito falso, porque a nossa vida é toda interdependente com as outras pessoas. Não só do ponto de vista, assim, absolutamente material, de quem fez minha roupa, ou a de cada um de vocês, de quem preparou o nosso alimento, quem plantou, quem colheu, quem nos deu cultura, não só de um ponto de vista material, mas como de um ponto de vista muito mais profundo que isso. Existe uma unidade da vida, e nós vivemos numa ilusão de separatividade. Essa ilusão de separatividade faz com que os homens vivam homens contra homens, lobo contra lobo, ao invés de uma postura sábia, de inteligente, de que todos nós compomos uma mesma unidade e que posso dizer divina, divina do ponto de vista que tivermos, seja cristão, budista, maometano, não importa, sempre, pelo mínimo para as religiões, todo o universo, todo o mundo, todas as criaturas foram criados por uma divindade com nomes diferentes, mas sempre com nomes diferentes. Ou até por uma maçonaria que fala no grande arquiteto do universo, não coloca como Deus, mas coloca como a existência de algo que extraordinariamente fez essa criação do universo. E aí então, nós vemos que essa questão da percepção do mundo que vivemos, ter conhecimento das leis do mundo, no Krishnamurti, no seu livro Aos Pés do Mestre, ele coloca como primeiro item do caminho o discernimento. E ele diz, o que é o discernimento na fala dele? Existem dois tipos de pessoas, as que sabem e as que não sabem. E aí ele define também, sabe o quê? As que conhecem o plano divino de evolução e as que não conhecem. E nós, quando estudamos o budismo, também nós vamos encontrar lá como primeiro passo do óptico caminho, a percepção da doutrina, a percepção da vida, da realidade. O primeiro item do óptico caminho é a reta visão, a reta percepção. A reta doutrina é traduzido de muitas formas diferentes, mas em todas elas, o que nós vemos ali embutido é a visão de que nós vivemos num mundo que existem regras, que existem leis. E que é muito fácil até a vida, se nós percebermos isso, porque é só viver de acordo com a lei. Se nós queremos viver contra a lei, nós sempre teremos dificuldade, não só na lei dos homens, como na lei da natureza. Se nós pegamos um coco verde maravilhoso, com a sua água saborosa, perfeita, mas na nossa ignorância fazemos um furinho,
jogamos água fora e colocamos cachaça dentro, como nós, seres humanos, fazemos isso, porque fica mais gostosa a cachaça. Nós estamos contra as leis da natureza e vamos sofrer os resultados de estar contra as leis da natureza. Não existe pecado, não existe condenação, não existe culpa, existe que você está de acordo com a lei da natureza ou está contrário a ela. E na medida em que nós estejamos de acordo com essas leis da natureza, que especialmente elas nós precisamos conhecer bem, nós vamos poder atuar de uma forma harmoniosa de criar esse mundo maravilhoso que todos nós queremos. Então essa ilusão da separatividade nos leva a quê? Homem contra homem, o homem lobo do próprio homem, e nos leva a uma série de fatores. A arrogância, o orgulho, eu sou melhor que fulano, fulano não é tão bom quanto eu, nos leva ao antagonismo, nos leva à competitividade de uns contra os outros. Veja que competitividade, hoje a nossa sociedade é uma palavra exaltada como do mais alto valor. No entanto, numa sociedade linda, bela, o mais forte ele não vai competir com o mais fraco, ele vai socorrer o mais fraco. Olha, é preciso inverter isso. Ao invés do mais forte estar concorrendo com o mais fraco, eu ganho, eu sou vitorioso sobre você, não, é porque ele estará alicerçado em outros valores, onde um deles é essa percepção da unidade da vida, e o mais forte vai socorrer o mais fraco. E aí então, uma série de problemas surgem, sobretudo da violência de uns contra os outros, por falta dessa percepção da unidade da vida. Falta da percepção de que nós vivemos num mundo de ilusão de separatividade e que esta vida como aí está, cada um buscando o seu espaço e o mais forte querendo vencer o mais fraco, querendo explorar o mais fraco, nós só vamos poder ter um mundo que é o resultado disso. Conforme os elementos que nós pomos para criar o mundo, conforme o resultado que nós temos desse mundo. Mas nós temos também outros fatores. Eu estou mencionando apenas alguns convidando que possamos pensar juntos. Um outro valor importante está ligado na amorosidade, na sensibilidade, porque nós vivemos com isso que nós estamos aí vivendo, um mundo de desamor, um mundo de crueldade, um mundo de insensibilidade. Uma coisa que eu acho importante a gente perceber, que os aspectos negativos, como o desamor, como a insensibilidade, como a crueldade, ou como a falta da percepção da unidade da vida, todos eles são ausências. São assim como a luz e as trevas, como a luz e a escuridão. Aqui está tudo escuro se nós apagarmos as luzes. Acendeu a luz, a escuridão vai-se embora imediatamente. Ela não existe, ela não tem força, não tem poder contra a luz. E aí, então nós vemos exatamente isso, de que o mal, o que nós chamamos de mal, não tem existência real. Ele não tem existência real. O que nós chamamos de mal são ausências, ausências de qualidade. Como não tem a qualidade, então surge a sua ausência e aquilo que nós chamamos de mal. Vejamos, por exemplo, uma pessoa de muita dificuldade de percepção, uma pessoa ignorante no sentido material nosso, não no sentido mais amplo do conhecimento das leis divinas, das leis de evolução. Se nós quisermos atuar em relação ao bem dessa pessoa, não vou poder brigar com a ignorância dela. Ah, você é um ignorante, você não tem jeito de ser ignorante. Eu tenho que trabalhar com a luz, tenho que mostrar a essa pessoa, se quiser ajudar, onde é que está a luz, onde é que está o caminho, onde é que está a possibilidade de uma vida melhor, de uma situação melhor. Não se luta contra as sombras, se acende as luzes. Para espancar, olha a palavra espancar, a ignorância,
Não há chicote, não há espada. Tem que se desenvolver a sabedoria. E o mesmo no que diz respeito ao amor. Não adianta lutar contra a crueldade. Não se luta contra a crueldade. Não se luta contra o desamor. Se luta a favor do amor. Se luta a favor da sensibilidade. Porque o desamor é a falta de amor. Como é que eu vou atingir a uma situação de desamor? Desenvolvendo o amor. Por isso, as qualidades, o trabalho nosso, tem que ser um trabalho positivo, um trabalho para o bem. Essa postura denuncista, essa postura só de crítica, essa postura, isso não está mal, que não está mal, isso não tem grande resultado ou quase resultado nenhum, não leva a nada. A gente precisa até perceber as coisas que existem, mas a solução delas está em se buscar as saídas. Sempre temos que estar trabalhando pelas saídas e nunca apenas contra aquelas situações equivocadas, que as situações equivocadas são sempre fruto de ausência daquela qualidade. Outro ponto que é importante nós percebermos é esse que eu, de uma certa forma, mencionei no começo, mas que ele é um dos pontos que nós temos que agregar, que é a confiança, a fé, a acreditar que nós podemos fazer, a vontade e atuação nesse sentido. Porque não vai adiantar, nós temos uma visão até muito bonita, uma visão interessante, não vai adiantar muito, nós temos também muito amor, se ao mesmo tempo nós não dispusermos a arregaçar as nossas mangas para trabalhar de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, uma forma de solidariedade humana, para que nós possamos fazer essa transformação. Podemos dizer que são aspectos básicos, fundamentais, da sabedoria, do amor e da vontade. Aspectos fundamentais em que nós precisamos atuar de uma forma sábia, de uma forma inteligente, de uma forma amorosa, mas eu disse atuar de uma forma sábia e de uma forma amorosa. Se nós fizermos isso, e acreditarmos que podemos fazer isso, e estudarmos quais os caminhos para fazer essa transformação, aí então nós podemos imaginar que podemos sonhar com um mundo melhor. Há um ponto que é importantíssimo a gente perceber, é a responsabilidade individual. Nós precisamos criar a consciência coletiva da responsabilidade individual. Olhe bem a frase, parece que é até um paradoxo, mas não, porque o mundo se movimenta diante da consciência coletiva que ele tem dos fatos e das coisas, e das situações e dos valores. Então o mundo tem uma consciência coletiva, se é que podemos chamar de consciência, eu chamaria até de uma visão, uma percepção, até ainda são pobres esses termos, eu diria de valores equivocados, coletivos, que dentro desses valores equivocados coletivos, ele se manifesta. Como o valor de acreditar que a guerra vai fazer a paz, como o valor de que o mundo, se é que nós podemos chamar de valores, como digo, de que o mundo é do jeito que ele é, que não tem jeito mesmo, e que por isso tem que aceitar o mundo como ele é, e a nossa posição é simplesmente passiva, de aceitar, de interiormente estarmos bem dentro dos nossos corações, que é importante, mas isso é outro lado da história. Mas de que esse mundo tem que ser visto desta forma. Então, é importantíssimo que nós possamos perceber que a consciência coletiva, essa egrégora coletiva mundial da humanidade, que normalmente é uma egrégora que está ligada a países, a raças, a religiões, mas a egrégora coletiva, o pensamento coletivo, porque nós quando pensamos, nós criamos energias, nós movimentamos energias
que essa energia coletiva esteja voltada para a compreensão que cada um de nós é responsável pelo mundo em que vivemos. Essa responsabilidade individual tem que estar na consciência coletiva nossa para que nós possamos mudar alguma coisa deste mundo. Enquanto nós acharmos que não, é o Estado, são os ladrões, é o bandido, as empresas que exploram o trabalho humano. Claro que todos têm seu papel. Não estou dizendo que eles não têm papel, não. Mas enquanto nós acharmos que a responsabilidade é dos outros e que nós não temos nada a ver com isso, nós não vamos conseguir fazer nada. E nós precisamos perceber que nós, cada um de nós é responsável individualmente. Isso significa que então nós temos que ser seres perfeitos? Não, não falei em seres perfeitos. Nós temos cada um de nós de dar o melhor de nós, o melhor de nossas capacidades, o melhor de nossas habilidades para criar uma sociedade humana livre, igualitária e fraterna. E isso se faz pelo trabalho diuturno de cada um de nós. Quando lá, vejamos, por exemplo, a época da escravidão. A escravidão no Brasil, o primeiro navio negreiro chegou em 1548, mas já existia escravidão antes, que faziam com índios. E a abolição formal em 1888. Nós temos quase 4 séculos. Quando naquele período nós tínhamos os escravistas e os abolicionistas, isso foi possível uma mudança, porque os abolicionistas num dia, no outro, mais outro, e mais outro, e mais outro, estavam colocando a sua posição, a sua postura. Isso é um equívoco, nós não podemos aceitar. Não significa que puxaram espadas, nem nada disso, embora em alguns casos até lutas ocorreram, mas aquela postura do abolicionista de uma forma plena e confiante e concreta, contra aquilo que poderia parecer uma utopia, um mundo sem escravos, foi aquela postura permanente deles que permitiu que gota a gota, aquilo fosse criando uma massa crítica, que num momento, essa massa crítica é que nem um copo que a gente vai enchendo num conta-gotas de água, até que chega um ponto ele transborda, até que chega um ponto e vira a mesa. E no momento em que vira a mesa, vira de verdade. Agora, vira por quê? Vira porque houve aquele conta-gota permanente, durante séculos, mas houve aquele conta-gota de uma posição diferenciada. E então, vejam essa questão da escravidão, por exemplo. Hoje, se um de nós se atrever a ser desrespeitoso com um afrodescendente, por exemplo, e chamando de uma forma pejorativa, hoje é crime. Hoje é crime. No entanto, há alguns séculos atrás, há poucos séculos atrás, poucas décadas atrás, no tempo do meu avô, que nasceu em 1848 e que, portanto, viveu 40 anos com a escravidão, no tempo do meu avô, o que nós vimos é que o escravo não tinha direito nenhum. Ele era tratado pior do que os animais, porque não existia lei de proteção aos animais. Hoje ainda nós temos uma lei de proteção aos animais. Então nós vemos que aquela situação existente, absurda, desmedida, os utópicos, através de um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 1 ano, 2 anos, insistindo, transformaram. E hoje é crime esse desrespeito à diferença de raça e de etnia. Então nós podemos fazer. Temos que lembrar de figuras excelsas, como um Mahatma Gandhi, fininho, magrinho, mas que com uma energia tal, e uma crença tal, que ele movimentou um país gigantesco e sem disparar um tiro de revólver. Pelo contrário, o líder pacifista do mundo, ele libertou a Índia da sua colonização à Inglaterra. Isso é um homem. Nós aqui, todos, nós temos muita força, temos muito poder, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar. Acima de tudo, acreditar que nós podemos fazer. E temos que, mais do que acreditar, vestir essa camisa de que nós não aceitamos o mundo como ele é, nós queremos um mundo diferente,
nós queremos um mundo de amor, nós queremos um mundo de paz, nós queremos um mundo de fraternidade. Nós queremos um mundo em que os fortes estejam do lado dos fracos, em que os fortes socorram os fracos, e não um mundo em que os fortes exploram os fracos. E nós temos que defender bandeiras desta natureza. Nós temos que defender uma situação e que é muito complexa. Na verdade, para falar sobre isso, nós teríamos que falar 40 horas aqui e discutir durante 200 dias para entrar mais profundamente. Mas nós precisamos fazer parte daqueles ativistas por um mundo melhor, ativistas por um mundo de paz, ativistas por um mundo de fraternidade, ativistas por um mundo sem exploração humana, ativistas por um mundo de respeito a todas as religiões, de respeito a todas as criaturas, de respeito a todas as etnias, de fraternidade universal verdadeira e de que possamos construir a grande fraternidade universal, não sonhadora, utópica e boba, mas real, verdadeira, porque ela, em essência, nós somos uma grande família. Em essência, a humanidade toda faz parte dessa grande família. O que é preciso é que a gente, mudando valores, percebendo esses valores mais corretos, mais dignos, que corresponde a uma raça humana, e não uma raça de seres animais explorando uns aos outros, ferindo uns aos outros, lutando uns contra os outros, nós possamos mudar a mentalidade desse mundo. E essa responsabilidade individual de cada um de nós é básica. É básica. Nós temos que acreditar nisso. Nós, cada um de nós, temos a responsabilidade, ao terminar os nossos dias, de ter consciência que nós trabalhamos por um mundo melhor. E um ponto final que eu gostaria de ressaltar aqui. A responsabilidade das elites. Eu, quando estou falando em elites, eu estou falando de uma forma positiva dessa palavra, e não pejorativa. Eu estou falando das elites religiosas, as elites culturais, as elites intelectuais, as elites econômicas, as elites políticas, as elites financeiras, as elites de todos nós que sonham com um mundo melhor. Nós somos mais responsáveis do que aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, que não tiveram oportunidade de emprego, que não tiveram oportunidades na vida. Não vamos imaginar de que vamos ficar aqui, não, os bandidos, o isso, ou aquilo. Todos eles são vítimas de uma sociedade que nós criamos. Todos eles. Todos esses marginais que estão aí, como regra, raríssimas exceções de desequilibrados, mas com raríssimas exceções, são vítimas de uma sociedade injusta. Sociedade que nós, elite, criamos. Nós, elite, que cuidamos do nosso bem-estar, cuidando do nosso lado, cuidamos das nossas coisas e achamos que eles se virem. Eles um dia vão dar um jeito de arrumar a vida deles. Eles um dia e eu vou me proteger, vou botar grade na minha casa, contratar segurança, mas isso e aquilo. E eu não estou contra a grade nem contra a segurança. Eu estou contra imaginar que nós não temos nada a ver com isso e que eles vão sair disso sozinhos. Eles vão lutar pelo espaço deles. Da mesma forma que a elite, sobretudo as elites empresariais, que hoje compõem até novos reinados. Antigamente se lutava contra os reinos. Hoje nós temos os novos reinados imperiais e os reinados das grandes empresas, que também são, da mesma forma que os antigos reinados, hereditários, em que, da mesma forma que no passado nós tínhamos grandes recursos que eram colocados na mão de um rei e ele administrava e passando para os seus descendentes, formando a sua dinastia. Hoje nós temos as dinastias das grandes empresas que na maior parte das vezes não tem nenhum tipo de preocupação com a sociedade, mas isso é um outro aspecto desta realidade do mundo que nós queremos. O mundo que nós sonhamos, é o mundo que nós queremos, é o mundo que nós podemos fazer. Depende fundamentalmente de nós, mas depende de nós também percebermos que a natureza não dá saltos. Não imaginemos que nós vamos trabalhar por um mundo melhor e que o mundo melhor vai acontecer amanhã. Isso não existe. Os abolicionistas que lá em 1500, 1600, 1700 e 1800 lutavam pela abolição dos escravos, eles certamente diziam, não tem jeito isso, olha, eu lutei a vida inteira e não adiantou nada. É um equívoco.
A história ela tem medidas diferentes da nossa medida, do nosso sopro de vida. A vida da humanidade é uma vida muito mais ampla. É assim que a vida dos astros, das galáxias que nós olhamos, estão lá há 20 e tantos mil anos-luz de nós e nos parecem imutáveis, estão paradas, não, estão num movimento vertiginoso, mas que nós, na nossa pequenez, não conseguimos perceber esse movimento vertiginoso que as galáxias têm. Então, nós não podemos imaginar que amanhã vai ter um resultado e cobrar que esse resultado saia amanhã. Mas nós podemos perfeitamente, mais do que imaginar, pensar que é um trabalho que tem que ser feito, que precisa ser feito, cabe a nós ser feito, não cabe às girafas, aos leões, aos macacos, cabe à espécie humana fazer essa transformação. Nós, espécie humana, temos inteligência, dizem as religiões que temos alma e diz a ciência que nós somos os animais racionais. Pois esses animais racionais, esses animais com alma que somos nós, segundo as religiões, somos nós que temos que fazer essa transformação. É preciso, acima de tudo, acreditar que isso tem que ser feito. Aliás, é mais do que acreditar, é ter a consciência que isso precisa ser feito. Acreditar que esse trabalho tem que ser feito e jogar todo o seu esforço, com todos os seus equívocos, porque somos todos imperfeitos, nenhum de nós é perfeito para poder fazer atos perfeitos, mas, sobretudo, juntos, pesquisar, estudar, analisar, e juntos, de mãos dadas, criar aquele grande templo da humanidade, que é o templo da fraternidade universal.